Mauro, sobre o jogo, seja bem-vindo de volta, já com o pilhado fantasiado para você matar a saudade. Sim, isso é importante. Pavilhão 9 aí, ó. Claro, seja bem-vindo agora. Falando dessa situação... Não tem a calça da mesa, viu? Ah, mas a calça não me deram. Se derem, eu visto. Tá sem calça. Agora, Mauro César Pereira, quem é o maior culpado ou quais são os maiores culpados? E já te fazendo uma pergunta, o Vitor Pereira sempre ele diz na coletiva, eu não tenho tempo de botar o meu padrão de jogo. Então não é uma falha da diretoria que coloca um treinador para uma competição que é o Mundial. Eu sei que você não valoriza tanto, mas a torcida valoriza, ganhar de um Real Madrid, tentar um Mundial. Sabendo que esse treinador não vai ter o tempo que ele diz que ele precisa, não era melhor deixar o Dorival até aqui, pelo menos, e depois disso, se não estiver satisfeito, a começar uma temporada com outro treinador? Porque o Vitor Pereira, ele deixar claro que o erro é da diretoria. Eu tô aqui, mas eu não tenho tempo para dar um padrão de jogo pro meu time, pro Mundial de Clubes. Eu penso assim, sobre o jogo, rapidamente, eu acho que o segundo pênalti não foi pênalti, acho que o Vitor já dobra o pé antes de ter contato com o Gerson, consequentemente a expulsão acho que prejudicou o Flamengo. O pênalti do Mateuzinho foi claro, eu acho que aí para mim é o grande erro do Vitor Pereira, você num jogo tratado com essa importância, porque é dada uma importância muito grande. O que eu penso é o que eu penso, eu acho que a Libertadores, eu sempre falo isso. Ah, tá falando que o Flamengo perdeu, vai buscar lá em 2000 bolinha o que eu falo, sempre falei. Para mim, o mais importante é ganhar a Libertadores. Por quê? Porque os caras da Europa não dão tanta importância, o torneio tecnicamente é fraco, os adversários... Tem um time da Nova Zelândia todo ano que é uma porcaria, né? Então, assim, eu acho que o importante é ganhar dentro do nosso terreno aqui, dentro da nossa realidade, que é a realidade sul-americana. E o mesmo vale para outros continentes. Mas, enfim, essa é só uma opinião. Isso é irrelevante no contexto em que a torcida e a imprensa tratam como algo muito importante. Então, se é importante para o torcedor, não dá para escalar Mateuzinho, que foi reserva do Rodinei o ano inteiro. O cara consegue ser reserva do Rodinei, reservaço, o ano inteiro, não pode jogar esse jogo. Tem que jogar o Varela. Ah, que o Varela não é bom. O Varela é um jogador mais experiente, jogou a Copa do Mundo, jogou no futebol internacional, marca melhor. E ele errou. Mas ele errou por quê? Ele queria um Mateuzinho para ter jogada de fundo pela direita, porque ele não tem jogador de velocidade do meio para frente, pelos lados do campo, então ele apelou para quê? Vou botar laterais que agridem mais. Então ele partiu para o Mateuzinho e para o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é diferente, é outro nível de jogador, muito melhor do que o Mateuzinho. E o Mateuzinho, muito fraco defensivamente, fez um pênalti tolo que condicionou o jogo de fato. Mas o Flamengo ainda conseguiu empatar, e aí tem esse pênalti que eu acho que, de fato, a arbitragem, ela reclamou. Ela prejudicou o Flamengo. Até o jogador do Al-Hilal, né, Mauro? Ele bota a mão no rosto. Ele só sente a falta do Davi Luiz. Pois é. Ele não bota a mão no tornozelo. Vendo com o Gacimba, depois vendo... Ele já vai com o pé mesmo, já dobrado. Sim, já estava dobrado. Estava dobrado. O Vitor tinha dobrado o pé. Mas, enfim, esse é um pedaço da história que eu acho que não é o mais importante no contexto de uma atuação muito ruim de um time do Flamengo, que já vem jogando mal desde setembro. A última grande atuação do Flamengo, as últimas grandes atuações foram contra o Corinthians em Itaquera e contra o Vélez na Argentina, a última. Já contra o São Paulo na Copa do Brasil, jogou mal no Morumbi e venceu, graças ao talento individual de um outro jogador. São Paulo jogou melhor que o Flamengo naquela oportunidade. Criou várias situações, o Santos fez defesas difíceis, então ali já viu um sinal. E nas finais mesmo não jogou bem contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense com um homem a mais, não jogou bem. Então, eu até disse aqui que eu acho que o Dorival até mereceria a oportunidade de continuar pelos títulos que ganhou. Mas também não acho um absurdo, é uma decisão de quem está na direção. Não acho a decisão absurda. Com esse técnico, acho que eu não vou para lugar nenhum. Ele já bateu no teto, é o limite dele. Ele não vai tirar mais desse elenco. Eu quero mais. Eu tenho um elenco muito caro, eu quero que eles produzam mais. E aí você vai buscar um outro treinador, que é um treinador que eu acho que tem um repertório maior, mas leva tempo. Então, quando você toma essa decisão, eu acho que junto com a decisão, a diretoria devia dizer o seguinte, olha, tem o Mundial de Clubes, mas nós vamos começar o ano pensando na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil. Mas como assim? Porque nós estamos no padrão. Em queda livre, o time caindo em queda, a insistência com a comissão técnica não garantiria uma recuperação, pelo contrário, a tendência era continuar ruim. Esquecemos já os jogos contra o Avaí, derrota do Maracanã, derrota para o Coritiba, quase derrota para o Juventude. Times rebaixados, ou quase rebaixados, no caso do Coritiba, os outros dois caíram. No final do Brasileiro. E os jogadores estavam descansados, porque o Dorival falava, é muito cansativo, estava jogando time B no Brasileiro, como é que está cansado? Nem contra o Palmeiras aqui ele colocou os titulares de saída, porra. Então estão cansados do quê, amigo? Não estavam cansados. Estavam todos muito bem administrados ali, com dois times se revezando. Então, já deveria no pacote já comunicar. E eu acho que é isso que eles deveriam fazer agora. Primeira coisa, está muito claro que não há legado técnico do ano passado, né? O time do ano passado não tem muito o que aproveitar. A história do Losango, que funcionou com João Gomes, Everton Ribeiro, Thiago Maia na frente do Arrascaeta, porque o Arrascaeta está completamente fora de forma. Então ele pode sim sair do time, ser barrado até, e pro banco. Até que ele se recupere. Se o Everton Ribeiro não está bem, pode perder a posição. Mas também não tem substituto, né, Mauro?
Então, ele tem que mudar a forma de jogar, talvez. E, por exemplo, o Flamengo tem um jogador de 13 milhões de euros no banco, que é o Cebolinha. O Cebolinha não joga. Qual foi a chance que teve esse rapaz do Flamengo? Só jogou com os reservas no time B. Marinho do lado, Cebolinha do outro, Lázaro do centroavante, depois o Matheus França. Ele não teve sequência de jogos assim. Cebolinha vai jogar com a Arrascaeta, com o Gabigol, com o Pedro, com o Everton Ribeiro, com parte desses caras. Com o Felipe Luiz, o Ayrton Lucas, ou com o... Não foi barato, né? Não, foi um jogador caro, mas ele também não tem sequência. O Michael, o que aconteceu com o Michael? O Michael não jogava. Até que houve lesões ali, convocações, ele começou a jogar com o Rogério Ceni, depois com o Renato, e aí ele deslanchou e foi o melhor jogador de uma temporada ruim do Flamengo, que foi 2021. Ele se destacou, tanto que acabou sendo até vendido para o próprio Al Hilal da Arábia Saudita. Então, acho que o Flamengo vai ter que fazer o que agora? Deveria fazer, não vai fazer, mas deveria fazer. Olha, Carioca e Recopa não é a nossa prioridade. Tem que arrumar o time, tem que mudar a forma de jogar. Ele tem que encontrar outra maneira. E aí eu acho que ele terá que, talvez, sacrificar a gente do quarteto. Não dá para ter, gente, 4 jogadores imexíveis, intocáveis. O Arrascaeta não pode ser intocável. Se ele está fora de forma, ele tem que ir para o banco. Se o De Bruyne estiver fora de forma, o Guardiola coloca ele no banco. Meteu agora. Exatamente. Tá no banco. Então também vai para o banco, seu Arrascaeta, até que entra em forma. Ou vai treinar até entrar em forma, não joga. Se o Everton Ribeiro estiver mal, ele também pode ir para o banco. Eu não falo do Pedro e do Gabigol, porque eu acho que esses dois não se justificariam nesse momento. O Pedro segue fazendo o papel dele de goleador, embora tenha que participar mais do jogo sem bola. E o Gabriel é o melhor jogador do Flamengo nessa temporada. Aliás, ontem foi muito maduro, né? Um festival de perguntas rasas naquela zona mista. Que horror também o trabalho da imprensa. Uma coisa medonha. As perguntas são sempre fofoquinhas. Hoje saiu uma matéria no UOL que é uma vergonha, que fala o seguinte, que um jornalista brasileiro teria dito, um jornalista brasileiro, o cara não pertence ao Flamengo, não é o Gabigol falando, é alguém da imprensa. Não foi só um, vários falaram. Eu mesmo falei, o time do Hilal não é bom. Isso inflamou o vestiário. Motivou. Pelo amor de Deus. Se o Gabigol fala, o Arrascaeta fala, o time dos caras é uma porcaria. Olha o que estou falando. Eu entendo. É o adversário falando. Agora, um jornalista, a opinião de um jornalista saudita sobre o Flamengo, ou de um jornalista brasileiro sobre o Al Hilal, não pode interferir. Isso é ridículo. Isso é uma forçação de barra, na minha opinião. Não vejo matéria nenhuma aí, mas publicam essas coisas e ficam... Pegar o jornal e falar assim, o Vanderlei Nogueira falou que ia botar lá para os jogadores... É a opinião do Vanderlei Nogueira, mas ele não representa o clube A, B ou C. Ele é um jornalista falando o que ele pensa. Mas, enfim, a não ser que fosse um comentário até de um ex-jogador daquele clube que virou comentarista, no caso, você falando do Corinthians. Aí eu falo, não, o Vampeta é um ídolo do Corinthians, aí até dá para entender essa forçada de barra. Dá um gancho. Dá um gancho, mas sendo basicamente uma pessoa que não tem nenhum vínculo, pode ter torcedor, o cara pode ser torcedor do clube, mas nada mais, não faz sentido. Mas as perguntas ali, né? Não, e Vitor Pereira e tal. Ele falou, gente, vamos parar, vamos crescer, né? Vamos tratar o futebol de outra maneira, falar de queda do técnico agora. Então o Gabriel tem ido muito bem. Ontem tomou um cartão meio bobo, uma recaída, né? Que ele tinha melhorado nesse quesito. Mas eu não achei que ele mereceu. Mas ele é um cara que é alvo, né? Ele tem que ter mais cuidado sempre, mais cuidado que os outros. Mas ele tem jogado bem. Já desde o ano passado, mesmo na queda livre do time, ele sempre generoso na forma de jogar, proporcionando para o Pedro a condição de ser o goleador. O Pedro foi para a Copa, ele não foi, e ele tem papel importante na ida do Pedro para a Copa do Mundo, porque ele foi generoso na forma de jogar. E tem sido mais maduro, e ali ele foi muito bem. Cara, não tem sentido discutir uma coisa dessa, demitir técnico. Porque é isso, para ele fazer uma reforma no time, se vai dar certo ou não, é outra história. Fosse o Jorge Jesus, qualquer outro, leva um tempo. O Jorge Jesus perdeu para o Emelec com o Rafinha jogando na linha de meio-campistas e tomou porrada direto. E o Flamengo poderia ter sido eliminado pelo Emelec. Se classificou ali nos pênaltis, no sofrimento danado do Maracanã. Então ele faz o quê? Mandar embora o Jorge Jesus por causa daquilo? Os programas tudo foi em cima disso, viu? Exato. Não é nem o torcedor, os programas mesmo com... Exato. Veio tudo em cima, já tem que cair 4 jogos. Mas é o que acontece. Não, mas eu discordo do Mauro das substituições. Eu acho que o Everton Ribeiro, ele tá bem. Ele não tá numa fase ruim. Eu tô falando dos programas que eu vi. Não, mas eu não estou dizendo que eu não o Everton de jeito nenhum. Eu não estou dizendo que... Eu não tiraria o Everton. Eu não estou dizendo que ele tem que sair. Eu tô dizendo, se não estiver bem, ele pode sair. Não pode ser... O Gabigol pode sair se estiver mal. Hoje não dá nem para falar um negócio desse. Estou dizendo que não pode ter intocável. Não dá para ter uma zaga, Davi Luiz e Léo Pereira, intocável, com o Fabrício Bruno e o Rodrigo Caio à disposição. Se não estiver bem, sai do time. É isso que eu penso. Tirar da zona de conforto, estabelecer disputa por posições. Então ali tem alguns jogadores que estão encastelados e que são intocáveis. Não pode ter intocável. Para isso, o técnico tem que ter o quê? Tem que ter carta branca para trabalhar. E ele vai ter que mexer na forma de jogar do time para colocar um outro padrão de jogo, uma outra forma de atuar. Ele vai querer jogadores velozes. O Flamengo não tem jogador de velocidade no time titular. Então ele quer mais um e tem o Cebolinha que pode fazer esse papel. E aí vai sobrar alguém. Aí pode ser que sobre o Arrascaeta em algum momento. Mas que absurdo. O Arrascaeta, eu fiz o levantamento outro dia, em 2019, o ano de ouro do Flamengo, ele foi substituído em mais de 50% dos jogos. Ele costumeiramente sai antes dos jogos terminarem porque ele não consegue ter um rendimento uniforme. Então isso é uma coisa que tem que ser discutida, já é um problema antigo. Então, tudo que o Flamengo pode fazer de errado agora é achar que tem que ganhar o Carioca, a Recopa,
quando não tem que ganhar a Carioca Recopa. Do jeito que o time está, ele tem que remontar o time e pensar no que é mais importante, que é Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Ou seja, o cara vai trabalhar, vai reformular esse time, vai mexer com os jogadores. Outra matéria que eu vi hoje, jogadores acharam, não gostaram muito da saída do Dorival. Não tem que achar nada. O jogador tem que achar nada. Por que não jogaram melhor com o Dorival? Se tivesse jogado pra cacete com o Dorival, o cara não ia sair. Não jogaram porcaria nenhuma no final do ano. Perderam aqueles jogos ridículos para Coritiba e para Avaí, quase perdeu por Juventude. Jogaram mal contra o Atlético Paranaense com um homem a mais todo o segundo tempo. Jogaram mal contra o Corinthians no Maracanã, embora tenha feito um jogo melhor em São Paulo. Jogaram mal contra o São Paulo quando venceram pela Copa do Brasil. Então, entre outras partidas que foram abaixo do esperado. Então, por que não jogaram mais? Se eu gostava tanto do Dorival, poderiam ter se matado pelo Dorival, ter jogado muito mais futebol. Tem muita gente acomodada, me parece, ali. Jogadores que sabem que não serão barrados e que, quando são barrados, tem gritaria da imprensa, tem essa coisa, o meia não pode sair. Por quê? Tem times que jogam sem meio-campista clássico, jogam com pontas, jogam com um outro sistema de jogo. Qual o meia do Liverpool, campeão europeu do Klopp? Não tinha meia. Tinha 3 meio-campistas. Esse meia, esse 10, esse clássico que pega na bola, o Modric. Não tem. Não tem, nunca teve. Era um time ultra competitivo, com três demônios na frente ali, que era o trio que funcionava como... também não joga assim. O próprio City não tem esse meio, o De Bruyne não é exatamente esse jogador. Mas não é um meia desse... O Gundogan e o outro brasileiro, não tem o que os argentinos chamam de engante, que é o 10 Riquelme, né? Aquele que pega na bola, que passa o pé na bola e tal. O Arrascaeta faz esse papel muitas vezes. Muitos times não têm esse cara. E esse jogador não é fundamental. Como um cabeça de área, tipo o João Gomes, não é fundamental. O futebol pode ser jogado de várias formas. Agora, para o técnico estabelecer uma nova maneira de jogar, vai levar um tempo. Então, vocês mandaram, não renovaram, mandaram embora. Não renovaram com o Dorival. Contrataram o Vitor Pereira, podia ser o Jorge Jesus de volta, podia ser qualquer um, podia ser o Guardiola. Vai demandar um tempo. Então, a diretoria, ela erra porque ela não assume esse papel. Vai levar um tempo, a gente vai bancar esse cara aqui. Não fazem isso. É o que acontece daqui a pouquinho, manda embora e traz outro. Fica da tentativa e erro. O Palmeiras tem o Abel Ferreira desde 2020. Nesse intervalo, ele chegou, era o Domenech. 1. Saiu o Domenech, entrou o Rogério Ceni. 2. Saiu o Ceni, entrou o Renato. 3. Saiu o Renato, entrou o Paulo Souza. 4. Saiu o Paulo Souza, entrou o Dorival. 5. Saiu o Dorival, entrou o Vitor Pereira. 6. O Flamengo está no 6º técnico. Se você pegar as trajetórias de Flamengo e Palmeiras, tem muitas semelhanças nesse período, como, por exemplo, o Flamengo disputou 2 mundiais. Num ele foi à final, fez uma partida muito boa até contra o Liverpool. No outro, um fiasco, foi eliminado ontem pelo Al Hilal. O Palmeiras conseguiu ser 4º colocado no Mundial, no outro fez uma partida bem digna ali contra o Chelsea. Só perdeu na prorrogação, exemplo do Flamengo, só perdeu na prorrogação pro time inglês, pro Liverpool, né? O Palmeiras perdeu um paulista pro São Paulo, o Flamengo perdeu um carioca pro Fluminense. CRB na Copa do Brasil. Caiu na Copa do Brasil, o Flamengo tomou não foi da primeira forma, mas tomou uma tamancada vergonhosa também do Atlético do Alberto Valentim, dentro do Maracanã, 3-0, com o Renato Gaúcho, técnico do Flamengo. Então tem muita semelhança, só que a diferença, o Palmeiras quando tomou porrada, o Abel Ferreira, quando ele perdeu pro CRB, a Copa do Brasil, dentro de casa, foi eliminado, perdeu pro Defensa e Justiça e perdeu, assim, a Recopa Sul-Americana, Defensa e Justiça, hein? Não foi pro River Plate, o Boca Juniors, um time grande, né? Foi pro Defensa e Justiça. Perdeu o título paulista pro São Paulo, ficou 18 pontos atrás do campeão brasileiro, que foi o Atlético, ele foi mantido. E ganhou a Libertadores e depois continuou ganhando outras taças, ganhou mais uma agora, a Supercopa no começo desse ano. Então, a diferença fundamental está aí. O Palmeiras conseguiu passar por isso e no Flamengo é sempre essa roda viva. 6 treinadores.